Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Meus amigos, o Vasco aí segue ainda buscando um novo fornecedor esportivo. Vamos falar de como está essa situação. Tivemos uma novidade quanto à capa. A capa vai ficar um pouquinho mais tempo no Vasco do que o previsto. Vamos falar também aqui da situação de saída de jogadores. Como que está a situação aí do zagueiro Maurício Lemos. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Queria agradecer aos nossos 213 mil inscritos. Muito obrigado aí quem está dando um voto de confiança, se inscrevendo aí no canal. Se você puder aí se inscrever, se não está inscrito, assiste aqui todo dia nossos vídeos, mas não está inscrito, se inscreve, hein, amiga? É de graça, cara, muito fácil, só clicar e inscreva-se. Compartilha também aí com a sua galera se você já curte aqui nossos vídeos. Valeu demais aí. Nossa meta é chegar a 215 mil inscritos. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco tenta enxugar aí a sua folha salarial, dispensando jogadores, tentando aí emprestar jogadores aí a outros clubes, como já fez no caso do Zé Gabriel e também do Praxedes, que já saiu do Vasco. Ambos foram para o futebol paranaense. O Zé Gabriel já, inclusive, foi oficializado pelo Coritiba. O Praxedes ainda não foi pelo Atlético Paranaense, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não foi oficializado, mas será jogador do Furacão também para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Zé Gabriel vai jogar a Série B. Com certeza, e tem muitos outros jogadores que têm que sair do Vasco, né, cara? Como o Galdames, Serginho, o Rossi, entre outros nomes. Mas, a princípio, tivemos atualizações aí quanto à situação do Serginho e também do Galdames. Existe sim o interesse do São Lourenço pelo Galdames, mas ainda não foi feita uma proposta oficial ao jogador. O empresário do atleta desconhece qualquer tipo de proposta, até porque não foi feita, né? A situação é que o Vasco tenta enxugar a folha salarial o mais rápido possível para poder fechar com outros reforços aí até o dia 2 de setembro, que é quando se encerra a janela de transferências, e o Vasco não vai poder contratar mais jogadores após esse fechamento, somente em jogadores que estiverem livres no mercado. A situação do Vasco vai ficando bem difícil, precisamos enxugar essa folha aí, mas vem encontrando dificuldades para a saída de jogadores. O Rossi, por exemplo, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, tem 3 propostas de clubes aí da Série B, pelo menos tinha, o cara não quis sair do Vasco, fica lá no Vasco, com certeza deve ganhar um salário aí de 200 mil a 300 mil ou mais que isso. A diretoria do Vasco andou oferecendo salários astronômicos aí a jogadores, a diretoria não do Pedrinho, mas sim lá da SAF, lá com o Paulo Brax, com o próprio Alexandre Matos e também com a 777 Partners e o Lúcio Barbosa, que são os grandes culpados de muitos desses jogadores de qualidade duvidosa estarem ainda no Vasco hoje. E tivemos também, além do Galdames, a atualização quanto aí ao Serginho. O Criciúma teria demonstrado, sim, mais uma vez o interesse em contratar o atleta, porém o empresário do jogador também desmentiu, disse que não houve nenhuma proposta do Criciúma, de nenhum clube, para contratar o jogador. As informações iniciais eram de que o empresário do atleta estaria buscando um clube no exterior para o jogador, que vem tendo pouquíssimos minutos aí, praticamente nem é relacionado nos jogos do Vasco. E o Vasco não consegue se livrar do Serginho, do Rossi, do Galdames, e também de outros nomes que poderiam chegar e aparecer nessa lista, né? Se falou também na possibilidade de saída do zagueiro Rojas, só que eu acho bem complicado que esse cara saia do Vasco agora, já que essa posição é um pouco mais carente aí no elenco do Vasco. Eu acho bem difícil que o Rojas saia do Vasco, apesar de ser um zagueiro caro, mas eu acho que ele deverá permanecer no Vasco aí até o final dessa temporada. E ainda segue indefinida a situação de venda de jogadores, como por exemplo o Eric Marcos, que desperta interesse de clubes da Europa. O jogador não fará parte dos planos aí da comissão técnica do Rafael Paiva. O Vasco pretende negociá-lo, só que não sabemos se vai vender ou se vai emprestá-lo. E também a situação do Ryan, cara. O Ryan desperta interesse do John Textor. Ainda não tivemos atualizações em qual grau está essa negociação entre o Vasco, o próprio Ryan e também o John Textor, o grupo La Eagle Futebol, que é quem gera o Botafogo, o Lyon da França e outros clubes aí no mundo. Com certeza não seria benéfico para o atleta ir jogar no nosso rival Botafogo, né? Mas o Vasco está precisando de grana e pode sim cogitar vender aí o Ryan nos próximos dias. O jogador, de acordo com o Edmundo, não estaria tão satisfeito assim, não teria gostado dessa proposta. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer, se o Ryan vai realmente sair do Vasco. A princípio, o John Textor estaria acenando com a possibilidade de pagar cerca de 10 milhões de euros, um pouco mais de 60 milhões de reais pelo jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha da saída desses atletas, quem mais você incluiria nessa barca do Vasco. O Vasco tenta correr contra o tempo aí para fechar logo a saída desses jogadores.
Bom, a gente que falou aí de saída de atletas, o Vasco tenta também fechar contratações e o Maurício Lemos deverá sim ser reforço do Vasco. O jogador, inclusive, já aceitou fechar com o Vasco, deverá ir assinar o contrato nos próximos dias. Chegando ao Rio de Janeiro, ele fará isso, fará também exames médicos para ser anunciado oficialmente pelo nosso clube. O jogador sai do Atlético Mineiro também cobrando o clube mineiro por dívidas, por salários atrasados. E mesmo assim o Atlético pretende fazer negócio, né? Porque às vezes o clube está em dívida com o jogador, mas ele libera o atleta para fechar com outro clube e sana essas dívidas, né? Mas o jogador não teria abrido mão aí da dívida que o Galo tem com ele, e mesmo assim o Atlético Mineiro vai liberar para o Vasco. Ele será nosso reforço aí para a sequência da temporada. Não sabemos qual tempo de contrato ele chega aí ao Vasco. Eu acredito que pelo menos um ano ele deverá chegar ao nosso clube. Se falou que em 2 anos de empréstimo, acho bem pouco provável que algum clube faça um empréstimo de 2 anos, de 2 temporadas aí por algum jogador. Vamos aguardar, ver como que vai ficar essa situação do Maurício Lemos. O fato é de que já é praticamente 99% de chance que ele será reforço do Vasco. Ainda não tivemos atualizações, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, quanto à situação do Yuri César e talvez de outro atacante que o Vasco tem interesse. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aí da situação de patrocínio, cara. Patrocinador esportivo, como que está a situação do Vasco aí em relação à capa e também novos fornecedores esportivos. Vale ressaltar que semanas atrás se falou em possibilidade de troca de fornecedor esportivo no Vasco, já que o contrato com a capa está acabando, né? Vai até o final desse ano. Porém, esse contrato foi prorrogado até março de 2025 com a capa, devido aí questões de logísticas, até porque se o Vasco não fizesse esse tipo de contato com a capa aí para estender um pouquinho mais o seu contrato, não teria tempo aí para o Vasco confeccionar uniformes paralelos aí para os jogadores atuarem no início da temporada de 2025, né? E também a questão da logística aí para a capa também continuar vendendo mais camisas do Vasco até o mês de março, né? O Vasco estendeu esse contrato aí, já que vai dar também tempo hábil para o Vasco negociar com uma nova marca. Essa marca também confeccionar os novos uniformes do Vasco a partir do mês de abril. Esperamos que o Vasco feche o mais rápido possível aí com a nova fornecedora esportiva. Vale sempre lembrar que a Nike, Puma, Umbro e outras marcas procuraram o Vasco, só que o Vasco não teve nenhuma proposta que agradasse ao nosso clube e devido a isso o Vasco se viu na possibilidade de estender por alguns meses, por 3 meses a mais aí, o contrato com a capa, que vai aí até março de 2025 agora. Sempre bom lembrar que o Vasco deve estar querendo aí receber de alguma fornecedora esportiva, no mínimo aí de 10 a 15 milhões de reais. Vale sempre lembrar que nosso maior rival ganha 45 milhões da Adidas, podendo chegar a 70, 80 milhões por ano. O Vasco recebia cerca de 600 mil por ano aí da capa, mais royalties em venda de camisa, cara. Um valor medíocre, né? A gente sabe que a capa tem uma boa qualidade, mas não pagava valores que o Vasco merece, né? Infelizmente aí o Vasco ficou preso com esse contrato com a capa durante anos, contrato que foi assinado pelo Alexandre Campelo e agora vai ser rompido aí a partir de março de 2025. Agora, mais que nunca, não sabemos qual será a empresa que vai patrocinar o Vasco. Ah, mas o Vasco não estava fechado com a Puma, quem estava negociando com a Puma era a Cessa 7 Quartas, que nem faz parte mais do Vasco, tem ali a porcentagem da SAF, mas não está no controle do futebol do Vasco, e o Pedrinho que tem que tomar essa decisão, né? Chegou-se a falar na Nike, que a Nike iria fazer uma proposta ao Vasco até o final de julho, deve ter feito a proposta, só que não deve ter sido do agrado do Vasco. O Vasco espera receber uma grana muito boa. Sempre bom lembrar que o Fluminense está praticamente saindo da Umbro, né? Pode ser que a Umbro sobre aí no mercado e venha atrás do Vasco para patrocinar a gente novamente aí no mercado. Isso daqui é uma opinião minha, uma especulação minha. Mas vendo aí, analisando o mercado, eu acho que vai ficar bem difícil para o Vasco achar valores que o Vasco quer ir no mercado, porque o mercado vem sendo bem fechado para o Vasco, as marcas não querem pagar o que pagam a outros clubes aqui no Brasil, como, por exemplo, a New Balance paga ao São Paulo, como a Nike paga ao Corinthians, como a Adidas paga ao Flamengo, a gente sabe muito bem da grandeza do Vasco, só que essas marcas entendem que o Vasco não é um time dessa prateleira, né? Porque se fosse, eles pagariam esses valores ao nosso clube. Essa é a grande realidade, cara. Eu acho que é uma verdade que dói ao torcedor vascaíno escutar isso, mas infelizmente é o que está acontecendo. As marcas não entendem que o Vasco é um clube da primeira prateleira do futebol brasileiro e por isso que não pagam esses valores aí que o Vasco quer conquistar no mercado. Elas podem demonstrar um interesse, mas não pagam o que o Vasco merece receber no mercado, né? Vamos aguardar e ver como vai ficar essa situação, se vai aparecer alguma marca aí totalmente aleatória para patrocinar o Vasco. Estou com muito medo de vir uma marca qualquer aí, uma Macron, um Castore, ou talvez, como se falou da Legeia, marcas terríveis que fazem péssimos uniformes lá na Europa. Mas, como diz o outro, né, o importante é a grana, né? O importante
é o dinheiro, né? Mas se o torcedor vascaíno chegou a comprar a camisa da Champions, meu amigo, o que vai impedir o torcedor de comprar a camisa aí? Talvez de novo da Diadora, da Macron, da Castor e também da Legé. Nada vai impedir o torcedor, porque a paixão é sem limites, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.